Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje mais uma live aqui com a gente. Oi, Selma. Bem-vinda. Tô aqui esperando a Sheila entrar. Hoje a gente vai falar dessa ferramenta, oi, Franciane, que a gente tem, né, de acessar o inconsciente, porque ele domina a nossa vida, né? Deixa eu chamar aqui a Shirley. Deixa eu ver aqui. Shirley, pede para participar. Ah, já consegui aqui te puxar. Entrar junto. E quando a gente começa a fazer essa leitura consciente, é o que a gente consegue entrar. Oi, Shirley, que bom, foi rapidinho hoje, Nossa, tem né? dia, mas hoje foi bem. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Não demorou muito. Bem, Tá baixo o meu volume? Deixa eu aumentar também. eu achei que era o meu. Mexer no meu, mas acho que é o seu. Tá bom agora? Então, eu tô te ouvindo bem. Tá bem? Eu troquei o fone, tô com esses fones É som. Bluetooth. E hoje a gente falando de ferramentas, né, que ajudam a gente a decifrar esse inconsciente. Que é isso, né? Que bicho é esse desse inconsciente que domina a nossa vida? A gente quer fazer alguma coisa, né? A gente pensa que a gente está consciente para fazer alguma coisa e acontece coisas estranhas, vão acontecendo coisas às vezes contrárias, mas a gente não pensa e cria e começa dessa confusão na nossa mente consciente. A gente é consciente, é, vamos colocar que a consciência tem 100%, né? A gente fala que a gente é consciente para alguns 5% e para outros 10%. Então, 90% ou mais de 90% a gente é inconsciente. A gente é não. A gente está inconsciente de quem nós somos. E esse 90%, 95% que comandam a nossa vida, comandam a nossa vibração, porque existe essa lei da vibração. A gente não é o que a gente quer, a gente é o que a gente vibra. Então, eu começo a entender que eu quero vibrar em quê? Olha a vida ao lado, eu sempre falo isso. Olha para a sua vida. Tudo que está acontecendo ao seu redor é porque você está vibrando naquela frequência. Se você está vibrando e não está gostando daquilo que você está vendo conscientemente, o que você pode fazer para mudar? Né? E a mudança, claro, começa com a consciência. Nossa, eu quero mudar. Ou para mim tá bom. Quero mudar de trabalho. Quero mudar de casa. Quero mudar de relacionamento. Quero mudar, sei lá, de país. Por onde eu começo, né? Então, quem quiser aqui também, pessoal, ir colocando algumas questões aí, pode ir colocando também. Mas esse inconsciente, imagina que sempre tem aqueles modelos, né, de um iceberg, né, mostrando que a pontinha, né, que a gente vê do iceberg é a nossa consciência. Aí depois, se a gente for ver, tem um pedação de gelo embaixo do oceano enorme, é aquilo, é o inconsciente, né? E a gente às vezes tem medo desse inconsciente, porque muitas coisas ficam guardadas lá, porque a gente traz para a consciência algo para a gente ser adaptativo. Adaptativo no primeiro momento para a nossa família original, no segundo momento para a sociedade, eu falo para o social, que a gente começa aí, que é escola, que é depois trabalho, clube, festinha, a gente vai criando mecanismos para ficar adaptativo. E às vezes essa adaptabilidade que a gente vai ali se moldando vai doendo. Por que vai doendo? Porque a gente vai colocando nesse inconsciente. E aí a gente vai vibrando nessa energia, o que venha, o que a gente não quer que apareça, tem uma frequência, tem uma vibração. A Chan entrou, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei se a Chan vai participar. Você vai participar, Chan? Ela tá. Eu não estou conseguindo pegar, eu não sei se ela tá, não estou conseguindo adicioná-la. Então, é bem interessante isso, é isso que a gente faz o tempo todo, é isso que a gente faz no nosso curso de sábado, é isso que a gente faz nas nossas terapias, no nosso, nos nossos atendimentos, né?
E eu vou trazer aqui uma ferramenta que a gente pode Ai, entrar, né? Oi, Olá, Chama! Ei, tudo bem? Consegui. antes de Só entrar vou nessa ficar com o ferramenta, microfone fechado, tá? cada uma de nós vai entrando, né? Cada uma de nós vai entrar numa ferramenta. Existem um monte de ferramentas para a gente começar a fazer essa leitura do inconsciente. E a gente vai trazer algumas hoje, mas a gente já quer deixar claro que a gente está aqui em São Paulo e deixa eu ver se o Espaço Mar Azul está aqui. A gente vai lá no Espaço Mar Azul, que é de uma terapeuta amiga nossa, e a gente vai fazer vai trazer uma dessas ferramentas presenciais, né? Porque a gente está vendo, através desse nosso curso de sábado, o poder do grupo. Então, a gente quer trazer essa vivência também presencial, que é algo que é gostoso de fazer, que é o filtro dos sonhos. Então, a gente vai fazer essa prática no espaço que fica em Santana do Mar Azul. Depois a gente coloca mais sim. detalhes, mas vai ser em dezembro. Então, em dezembro, né, gente? Novembro? Novembro, tá vendo? Novembro. E aí a gente coloca mais detalhes aqui depois. Mas é uma também das ferramentas de leitura do inconsciente. Como eu falei, né, esse inconsciente, né, esse oceano, né, esse pedação do iceberg ali fundado dentro do oceano, é o que vibra no nosso campo. É ele que determina, ele que sabe o que a gente está fazendo, ele sabe quem nós somos, quais são as nossas atitudes, que caminhos a gente está tomando e quais as milhões de possibilidades de desfechos que a gente pode ter na nossa vida para caminhos que conscientemente a gente escolhe. Então, eu sei que a Sônia funciona igual o celular, né? Meu celular, há uma vez o meu cartão do banco foi clonado e aí o gerente falou assim para mim: não se preocupa, Sônia, a gente sabe que não foi você. Eu falei: como você sabe que não foi eu? Porque você não anda por aqueles lugares, você só vai ali no Butantã, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, e onde clonaram o seu cartão foi num lugar X, Y. Eu falei, nossa, como isso está na minha vida, né? Que eu me senti até assim, meio vigiada. Mas o inconsciente é isso, ele vai falar, ela não vai tomar essa atitude, essa por enquanto. Ela não está ainda com essa força toda. Quais são as possibilidades de desfecho para a vida dela que ela está tomando agora? Então, o inconsciente ele vai tendo ele vai nos guiando, por mais que a gente queira às vezes, a pessoa às vezes fala, eu quero um novo emprego, mas ela fala aquilo sem sentir, o inconsciente fala, dá aquela risadinha, haha, não quer nada, porque ela não está preparada, ela não se coloca, ela ainda não tem aquela força, ela está muito ligada em padrões, ela tem muita insegurança, ela tem muito medo de arriscar, ela não vai. Qual é a possibilidade que vai acontecer com ela? Essa. Então, ele vai meio que fazendo isso, né, com a gente, falando assim por cima, né? Então, esse saber, quando a gente vai para uma jogada, eu vou falar aqui jogadas de baralho, e existem, gente, milhões de baralhos, vou dizer assim, existem mais de 1.800 baralhos de tarô legalizados e outros oficiais, né? E outros que cada dia nascem aí para essa leitura. Então, existem milhões. Então, qual a intenção de todos quando eles foram criados? E não foram criados de uma maneira metodologicamente científica, testado numa universidade, não. São lições aprendidas e passadas milênios e milênios. Então, as pessoas queriam saber o que ia acontecer com elas, elas começaram a entender terra, fogo, ar e água, tudo está ligado nisso, nos 4 elementos. Então, elas começaram a perceber certas coisas, a trazer certas coisas, a pensar sobre isso. A gente pensa muito, nós seres humanos, ainda bem. Então, como é que isso funciona? Isso foi passando e eles foram vendo que realmente acontecem muitas coisas, né? Então, a leitura, quando alguém vai numa leitura, vai fazer uma leitura de baralho cigano ou de outros tipos de tarô, ela vai o quê?
né, trazer ali possibilidades e dicas para o momento que ela está passando na vida dela. Então, ela vai lá, ela dá essa autorização para a pessoa a pessoa vai abrir, o terapeuta, no caso, vai abrir lá o jogo de baralho e vai ser como um espelhamento do inconsciente dela. Então, ela faz uma pergunta sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre financeiro, filhos, família, sei lá o que a pessoa pergunta. Ela pode perguntar o que ela quiser sobre o carro, o cachorro. E aí, nessa leitura, né, dependendo cada baralho, cada tarô vai tendo leituras diferentes, ele vai mostrar ali possibilidades daquele momento que a pessoa pode ter. Ele vai abrir ali alguma possibilidade do inconsciente dela. Por isso que se fala, é uma leitura do futuro. Para o inconsciente, né, não existe isso de presente, passado e futuro. Mas é aquele momento que a gente chama momento cósmico, que a pessoa está preparada para passar, né? E ela, tendo aquela consciência, ela pode fazer uma ação ou não, né? Porque ela só vai fazer ação se ela tomar essa decisão. Essa é a grande dica aí nossa do ser humano. Ele pode até saber, mas enquanto ele não tomar uma ação, nada daquilo muda, né? Uma ação é dar um passo. Então, ele vai lá, abre lá a jogada, né? E aí tem esse espelhamento do inconsciente. Então, pode aparecer lá uma carta da torre, né? Como desafio da vida da pessoa, né? O que ela está fazendo naquele momento? A torre, né? Vamos trazer aqui que ela se emparedou, ela se colocou num lugar ali mais ligada ao material e que naquele momento está na hora de cair esses padrões. Está na hora dela começar a quebrar essas crenças, a sair daquele ego mais material, mais apegado, né? Então está na hora dela sair da torre, dela olhar com outros olhos aquele movimento, dela se conectar com a essência dela, a reconexão com a essência. Então, ela não está fazendo aquilo. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai se fechar, estou imaginando aqui uma jogada, ela vai se fechar cada vez mais, e as cartas podem lá espelhar. Então, quando ela se fecha, ela fica a pior inimiga dela, ela vai entrar em conflitos, ela vai se punir, ela não vai se sentir merecedora, e vai indo. Tá, qual seria a saída? Sei lá, talvez a saída saia o sol, a carta do sol. Então, ali ela está no momento dela se revelar, está no momento dela mostrar o brilho dela, está no momento dela se abrir para o mundo, vamos dizer, as outras cartas mostram, dela materializar aquilo que ela já está pronta para materializar, se ela der um passo de confiança, se ela usar de estratégia, se ela usar de sabedoria que ela já tem lá. E aí as jogadas vão dizendo tudo isso, né? Eu estou aqui hoje por conta de uma jogada, não sei se vocês sabem, eu era funcionária pública, 22 anos de funcionária pública aqui na Universidade de São Paulo, e eu estava naquele momento que você fala, o que eu vou fazer da minha vida? A minha vizinha, que é massagista, que é taróloga, que é astróloga, um monte de coisa, a Cris, não sei se a Cris está aqui hoje. Eu falei assim, eu tenho que ir lá na Cris. Eu vou lá na Cris, eu fui na Cris, e ela fez a jogada de tarô para mim, né, sobre essa questão, e ela falou, nem me fala, não me fala qual é a sua questão, porque a gente já se conhece, ela falou, eu não quero saber, eu só quero deixar as cartas mostrarem para você, eu só vou falar aquilo que aparecer aqui. Eu falei, tá bom. Então ela falou, faz a sua intenção, tira, corta, não sei o quê. E aí ela abriu para mim, né, a jogada do tarô. E ela falou, Sônia, não sei, olha aqui o que apareceu. Eu falei, da torre, é porque apareceu a torre para mim na carta. Não foi o baralho cigano que ela abriu para mim, ela não joga o baralho cigano, ela joga o tarô. Mitológico. Não sei se é o mitológico. Tem a Ou Beth alguma coisa.
E aí ela jogou, e só que nessa carta, né, ela falou assim, tá tudo desmoronando. Tá tudo desmoronando. Então, assim, nesse desmoronamento, para onde você pode ir? Então, tá no momento em que você pode pegar, aproveitar essa lição, que tá tudo caindo aí, e tomar um novo rumo na sua vida, né? Que aqui tá parecendo que não é fácil, né? Mas você vai trilhar esse caminho. Eu falei, meu Deus, mas o que eu vou fazer da minha vida? Porque a gente é assim, né? Caramba! E aí, gente, é sério, eu fiz acho que essa jogada no final do ano com ela, em novembro mais ou menos. Em janeiro eu tive férias, tal. Quando eu voltei para o trabalho, não tinha mais trabalho. O reitor tinha desfeito muitas unidades, não tinha mais. Todo mundo ficou chorando, indignado. Eu vi, sabe que veio a imagem da torre, eu até me emociono, veio a imagem do livro que eu estava lendo naquele momento, que também é um símbolo para mim, que era 100 anos de solidão. Não sei quem leu aqui, que li que no final tudo acaba. E aí eu senti aquilo tudo, eu falei, caramba, o que é isso? E aí a gente tinha a opção, né, de ir para uma outra unidade e recomeçar, e quem quisesse poderia pedir o PIDV, né, que é o Programa de Demissão Voluntária. E aí eu fiquei naquela angústia, e eu fui lá e eu falei para a Cris, eu não vou tirar de novo, faz pouco tempo que você já fez, vamos fazer uma massagem, vamos fazer outra coisa. E aí eu fiz o meu mapa astral, eu acho, com ela, alguma coisa assim. E também essas coisas, e saíram tantas outras coisas, mas a decisão eu só fui tomar depois de um ano, né, que isso aconteceu. Então eu fui para outra unidade e fiquei me revendo, tomando essa decisão, mas eu via tudo assim, acontecendo. Então, é uma ferramenta que a gente começa a se conhecer. E quando a gente faz um tratamento, né, e a gente começa a tirar muitos padrões, e a gente espelha o inconsciente, a gente vê que tem muitas coisas ali que a gente pode começar a dar um passo, né, na jogada terapêutica. E nessa jogada terapêutica, muitas vezes a gente grava aquilo. Ah, mas não aconteceu do jeito que estava. Gente, mas é a consciência. Eu já sei os passos que eu tenho que dar. Mas agora eu posso dar ou não. Mas aquilo é o caminho que o meu inconsciente está mostrando que eu já posso dar, né? Eu já posso entrar naquela energia. Então, é algo bem interessante assim a gente pensar nessas ferramentas e trazer essas ferramentas para a nossa vida, né? Eu falo do baralho do tarô, que é uma dessas ferramentas que são sensacionais, que a gente trabalha com elas, existem várias outras, né? Eu vou, da minha parte, vou falar das mandalas. Vocês viram que eu até mudei o lugar da live para mostrar as minhas aqui, né? E assim, só seguindo com o que você está colocando, né? Às vezes as pessoas chegam para a gente e falam, mas como é que eu acesso esse meu inconsciente? Eu não consigo acessar esse meu inconsciente. E tem N ferramentas, baralho é uma muito bacana. E uma outra são as mandalas. Porque, assim, às vezes tem traumas, tem bloqueios, tem coisas que, assim, a gente não consegue ver mesmo. Dói tanto que a gente jogou para debaixo do tapete e escondeu lá. E uma maneira muito legal, muito lúdica até, da gente acessar esse inconsciente, por exemplo, é através das mandalas. O Jung, tem até um livro do Jung, o Livro Vermelho. Eu estava... uma história que sempre me tocou muito, aquela Nise da Silveira. Da Silveira. Ela inclusive, se correspondia com o Jung, porque ela tentou, ela, aliás, foi uma grande contribuição, né, para os atendimentos de pessoas com transtornos mentais, esquizofrenia e tal. Porque antes, o que se fazia? Dava choque na criatura para eles ficarem abobalhados, literalmente é isso, né? E aí ela começou a tentar humanizar mesmo o atendimento, o tratamento deles. E uma forma que ela usou muito foi colocá-los para desenhar, pintar, enfim,
usou também animais, mas principalmente ela usou muita coisa dos desenhos. Tanto que ela fez algumas exposições com eles, e alguns colocavam coisas incríveis, assim, surgiam talentos que você fala, nossa, como, né? Que aquela pessoa tão disfuncional, digamos assim, não normal, né? Perante os outros, era capaz de produzir coisas tão lindas. E ela se correspondia muito com Jung. Tem várias cartas que ela trocou com ele, né? E ele foi montando um método assim de fazer com que a gente entenda, principalmente nas mandalas, por que o círculo, né? Por que do triângulo, por que do quadrado? Quer dizer, o círculo fala muito do divino, do imaterial, né? Já o quadrado traz muito uma coisa mais aterrada, mais concreta, fala mais de estabilidade. Os triângulos, principalmente quando a gente fala, por exemplo, da estrela de Davi, que é um triângulo para baixo e outro para cima, que está falando exatamente disso, assim, tá trazendo que energia? Qual é a minha conexão lá em cima com o divino? Como é que eu estou aqui respondendo com a base, né? Com essa coisa material, terrena? Então, assim, ele, através de uma mandala, a gente observa tudo, assim. As formas, se você colocou muito círculo, muito quadrado, se você colocou triângulo, que cor que você está usando, o teu traço é firme, é leve, a sua cor é forte, você está indo para tons mais suaves, tons mais pastéis, ou está usando cores mais escuras. E assim, quando a gente... é uma coisa que eu ainda vou fazer, sinceramente, um curso de leitura de mandala. Até a gente tem uma amiga querida que está fazendo curso com a gente no sábado, a Tati, que ela monta grupos sobre isso. Arte terapia. Naquele momento que você está ali, com uma música suave, trabalhando na sua mandala, você está colocando as suas questões. E você está colocando as suas questões de uma maneira leve, sem bloqueio, por isso que a coisa do desenho é legal. Né? Porque assim, você não está pensando, eu vou pegar preto ou branco, você vai pegando, você vai fazendo. Eu gosto muito de fazer minhas mandalas de pedrinha, eu vou colando mesmo, pedrinha por pedrinha. No momento que eu sento e faço isso, eu esqueço da vida, eu ponho uma música suave e vou fazer. Às vezes eu pego uma mandala e termino em 2, 3 horas, às vezes eu levo uma semana. Porque eu só sento para fazer quando eu acho que aquele momento é bacana, quando eu tô legal. Até porque eu tenho uma tendência a vender, ou enfim, a dar de presente. Então, assim, aquele momento que eu tô fazendo, eu tô colocando o meu inconsciente, tô colocando o meu amor. E, então, assim, que ferramentas maravilhosas são essas, né? Pra gente tirar o mental, colocar o mental de lado e ir se manifestando. As artes de maneira geral, mas as mandalas trazem muito essa... Tem estudos muito aprofundados sobre a mandala. A quadratura, né? Assim, o que você coloca em cima, embaixo, como... quando você está desenhando, está doendo alguma parte do corpo, está incomodando, a cabeça começou a apontar... Tem algo incomodando, como é importante ir se observando neste processo, né? Então, assim, quando, por exemplo, você pega uma pessoa e ela, a gente estava falando, você começou a falar do filtro dos sonhos, e é bem isso. A pessoa vai colocando ali as coisas sem pensar e vai colocando elemento. E aí, dependendo do quadrante, dependendo do que ela colocou, aonde, da cor, do símbolo, os símbolos trazem muito isso também para a gente, né? Por que você colou aquela pedrinha em tal lugar? Por que você usou o verde e não o amarelo? Então, assim, como é rico, como é bacana. E às vezes, principalmente com criança, a gente usa muito isso, né? Porque às vezes a criança, dependendo do que ela passou, ela se fecha, ela não vai falar com você, ela não vai te contar. Ela não vai te contar. Ela vai te falar como? Através da cor que ela colocou naquele desenho, através daquele traço mais forte, daquela cor mais escura. É ali que você começa. Na minha tese quando eu fiz a minha pós-graduação, o meu trabalho TCC foi sobre mutismo seletivo. E é isso, né? A criança escolhe, ela passa por algum trauma tão grande que ela para de falar. Ou então, e por que mutismo seletivo? Ela escolhe uma única pessoa com quem ela fala. Então, às vezes, ela só vai falar com a mãe, ou ela só vai falar com o pai, e com ninguém mais. Tinha uma criança onde eu fazia o meu estágio, que assim, ela ia pro recreio brincar com as outras crianças e ela não emitia nenhum som.
Nada. Assim, criança grita, criança chora, criança brinca, né? Não, nada. Na sala, a mesma coisa, nada. Então, você só conseguia saber o que estava se passando através do quê? Da forma com que ela desenhava, das coisas que ela trazia, por exemplo, nas artes que ela fazia. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, que foi uma coisa que eu estava... É um documentário que eu estava vendo. Na Suécia, a Suécia recebeu muitos refugiados, crianças com traumas muito pesados, crianças que viram coisas muito ruins. E a Suécia, ela está endurecendo muito a questão da deportação. Ela permite que o refugiado fique por um tempo, mas depois devolve. Então, a criança, quando ela começa a perceber ou a ouvir pai e a mãe falando, nossa, agora que a gente está aqui se sentindo seguro, esse país vai nos deportar. A criança desenvolve uma síndrome que chama síndrome de resignação. São várias crianças, muitas crianças estão desenvolvendo isso. Porque, assim, eu paro de viver. Elas estão respirando, algumas têm que ser alimentadas, inclusive, por sonda. Assim, o trauma foi tão grande, o medo de eu voltar é tão grande que eu parei. O adaptativo, o inconsciente toma lugar, né? Exatamente. Então, assim, como que através da arte a gente consegue começar a colocar essas coisas tão ruins e tão pesadas que a gente deixou lá debaixo do tapete e não quer olhar, mas que em algum momento a gente precisa trabalhar, né? E o tarô, as mandalas, N outras técnicas, vem para isso, né? A nossa proposta do filtro dos sonhos é isso, fazer um momento lúdico, né? Com um grupo pequeno, e assim, ali, devagar, gostoso, montando o seu filtro dos sonhos, a gente vai colocando o que precisa vir à tona, que nem você falou, né, Sô? Quando precisou vir à tona, que já estava na hora de você mudar, a torre tinha que cair, a casa tinha que cair, o meio, né, o universo, encontra uma forma de falar com a gente, através de um baralho, através de uma mandala, né, Xan? Agora passa a bola para você. Oi, meninas. Para mim tá falhando bastante vocês. Eu estava tentando fazer meu marido me rotear aqui, por isso que eu apaguei um pouquinho a câmera. Se começar a falhar, vocês me falam. Não, estamos te ouvindo bem. Então tá bom, beleza. Que eu tô fora de casa, né, gente? Para quem tá aí me vendo, tô em lugar diferente. E também é interessante a gente falar que nessa questão do inconsciente, do que está no nosso inconsciente, tem muito a ver as cores, né? Porque, por exemplo, nas mandalas existem as cores que a gente pode estar trabalhando. Existem também aqueles livros que teve uma época que teve muita moda também, e ainda é em alta, que você tem livro com os desenhos como uma técnica de você usar. Tá falhando? Falhou? Tá. Voltou ou não? Faz um positivo aí. Voltou, tá. Os livros, lembra que teve uma época que teve uns livros que todo mundo comprava para poder pintar? Teve uma febre. E aí era uma forma terapêutica de você estar pintando, né? O livro. Isso, porque ali era um momento em que você mergulhava, é uma forma meditativa, inclusive, né? Porque você fica completamente concentrado naquele momento ali, né? E as cores também, se for pensar, elas têm tantas áreas que são trabalhadas na maquiagem, nas roupas, e elas têm influências sobre nós. Vocês já tem Tá falhando, tá falhando. Que triste. Triste, tá falhando muito, meninas. Tá falhando. Então eu vou deixar quieto, porque não tenho como melhorar. Você tá delay. Deixa eu falar Entendi. um pouquinho sobre essa cor que me chamou a atenção. Tem uma cena do filme da lista de Schindler, lembram? O filme foi todo ele filmado em preto e branco. Em uma cena que aparece uma menininha de vermelho. Como aquilo toca a gente, né? Porque quando você olha aquela menininha caminhando ali de vermelho,
Olha como remete a emoção que traz, aquele momento que ela está caminhando. Quer dizer, o que é o vermelho? Vamos falar do básico, né? Que a gente está falando dos nossos chakras e tal. É a vida, é a vitalidade, é força, é o aterramento. E aí, assim, num filme tão pesado, tão forte, né? De muitas mortes, aparece aquela menininha com aquele vestidinho vermelho andando. Que traz, né? Que mensagem. E é muito forte quando a gente assiste, porque, assim, apesar de tudo, pelo menos a minha leitura, né? Apesar de todo aquele caos, de todo aquele desespero, de toda aquela morte, vamos lá, tem vida, vai brotar, a vida vai brotar novamente. Vamos acessar esse básico, vamos acessar esse vermelho. Então, assim, até pegando que ela tinha cores, como numa mandala, num desenho, numa tela, as cores trazem muita informação. As cores quentes, as cores frias, que nem eu estava falando das crianças, quando elas estão desenhando, criança que usa muito marrom, muito preto, o que está pegando? Está ali, está na cara, está gritando, ela está querendo te dizer algo, mas ela não está sabendo como falar. E essa história dos livros, dos desenhos, né? É lindo, é gostoso pegar um livro e desenhar e pintar, né? Uma mandala já pronta. Mas é muito rico quando você quando você produz a sua mandala. Sabe assim, você limita, né, o círculo e ali dentro você vai colocando. Ali, assim, o que você colocou para cima, o que você colocou para baixo, o que está aparente, né, no concreto, o que está escondido no teu inconsciente, que elementos que você está colocando ali, como é que você você colocou o seu círculo dentro de um quadrado, ou o contrário, você colocou, né, você faz um quadrado dentro de um círculo, como é que isso funciona? Tudo. Quando a gente estuda, quando a gente vai aprendendo essa leitura. E assim, claro que tem muito conhecimento que a gente adquire nos livros, mas tem muita coisa que vem como, né? Da intuição da gente. Eu tenho uma cliente, ela é fofa, ela conhece muito do tarô mitológico, mas muito. Mas pelo menos umas 3, 4 vezes por ano, ela me pede para que eu tire o tarô para ela. Eu falei, pô, da primeira vez, eu falei, mas você entende muito mais do que eu até. Ela falou, mas sabe o que acontece? Eu sei o que eu quero. Eu tenho no meu mental. Então, eu preciso que você me diga. E tanto que assim, eu abro o baralho, eu vou falando, mas ela não me diz qual é a questão. Olha, tal, apareceu aqui, sei lá, a torre, apareceu aqui o diabo. Me vem tal coisa para falar dessa carta, porque não tem carta boa, não tem carta má. Né? Mas assim, me vem tal coisa. E aí, quando a gente termina, ela fala, nossa, agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Mas aí ela não colocou o mental dela na questão. Eu fui falando, né? Você vai catando, você recebe aquela intuição e vai falando. Então, assim, como é importante, às vezes a gente não consegue sozinho. Né? Que nem no caso dela, ela falou, eu entendo tudo de carta, eu tenho todo o conhecimento de todo o tarô. Mas, se eu for fazer uma jogada para mim, eu tenho uma tendência muito forte ao quê? Eu vou dizer o que eu quero ouvir. Né? Eu vou direcionar. O consciente, ele vai fazer, né, aquilo que a gente está ouvindo. Provavelmente o que eu quero. Então, tira aí para mim, fala para mim o que vem para você. Eu nem vou te dizer qual é o problema. E vamos ver o que brota. É a mesma coisa quando a gente está numa mandala, quando a gente está no filtro dos sonhos. Vai fazendo aí, vai colocando. Qual é a cor mais fácil? Ai, tá difícil de traçar a trama. Por que será? Tá frouxa, tá larga, tá, né, tá apertada? Você vai se entregando de um jeito que é muito lindo de ver, né, Sol? É isso mesmo. A Rose, ela falou aqui que ela sonhou com um círculo. Ela sonha essa noite com um triângulo com um círculo dentro. Então, um triângulo com um círculo dentro, né? É uma imagem bem interessante. Eu não sei se o triângulo estava para cima ou para baixo, porque tem diferente, né? Significado, né? O triângulo para cima remete muito ao nosso masculino. Círculo, geralmente, né, é um lugar que a gente faz, é um círculo de proteção. Né? Então, onde que dá para fazer muitas análises aí, viu, Rose? Guarda esse sonho, dá para você desenhar também e depois ir sentindo o que mais que você quer colocar e a gente pode trazer para analisar depois, porque a Rose é minha cliente. Mas, assim,
que tudo isso nos ajuda a nos entendermos, né? A Chan estava falando aqui, tem influência das cores na nossa roupa, né? No nosso dia a dia, na nossa maquiagem, porque muitas vezes, gente, a maioria das vezes, não somos nós que escolhemos, né? A gente vai lá, a gente até prepara, porque eu sou assim, eu vou sair, hoje eu ia sair muito cedo, porque eu tinha reunião na escola dos meus filhos, então eu deixei a roupa preparada à noite. Chegou de manhã, eu falei, Naquela. não, não vou mais naquela, vou pegar essa daqui, né? E aí as cores nos escolhem, né? Às vezes a gente quer ficar mais formal, às vezes a gente não quer aparecer tanto, às vezes a gente precisa, né? A gente tem ali, né, uma roupa vermelha. Aí naquele momento eu falo, nossa, que vontade de colocar esse vermelho agora, e a gente coloca, porque a gente precisa de mais vitalidade, o vermelho traz isso, traz energia. E se a gente já tem consciência disso, a gente fala, quer saber? Eu conscientemente, eu quero colocar esse vermelho. Às vezes até uma repugnância, assim, ah, não, vou. E se a gente coloca e começa a agir, né, a gente sente que, nossa, me deu até uma outra vibe, uma outra frequência. Porque conscientemente eu estou escolhendo algo, porque eu já sei. Por isso que ter consciência é um crescimento maravilhoso. Eu posso ir numa carta de jogada, uma jogada de baralho, e aí tem tudo ali falando para mim, né? Ah, ó, agora está no momento que a energia aqui, terapeuticamente, você já pode dar esse passo, dentro de você já está assim, assim, assado. Mas, conscientemente, eu falo, quer saber? Eu vou ficar onde eu estou, que é mais fácil. Eu escolhi conscientemente. Aí, igual eu falo para a pessoa, pode vir Jesus Cristo em pessoa falar para a pessoa, vem, eu te ajudo, mas não vai, porque a pessoa está escolhendo. Nós, seres humanos, a gente tem essa questão da escolha. E às vezes a nossa escolha está sendo através desse nosso ego. Eu falo assim, o ego é importantíssimo para a gente tem que ter realmente um ego enorme para a gente poder dar conta, né, das intuições que vêm do nosso mental superior, né? Então aí a gente tem a força para dar conta, mas às vezes esse ego nos toma, nos limita. Eu falo ego muito ligado aos instintos, né? Então eu estou sentindo, eu estou com muita raiva e não quero largar aquela raiva porque eu quero ficar sentindo aquela raiva, porque eu preciso dela, eu preciso estar nesse lugar vingativo, eu preciso estar nesse lugar de mágoa. Se eu soltar essa mágoa, o que eu vou ter da minha vida? A pessoa ficou a vida toda com mágoa. E ela, naquele momento que ela tem a oportunidade, que a mágoa está indo embora, e ela pode tomar uma atitude consciente na vida, ela fala, não, volta aqui, porque você é meu aconchego, você é o que eu quero aqui agora para mim, você é o que eu conheço, eu conheci a vida toda e não quero agora tomar essa decisão. Igual eu falei, o tarô mudou a minha vida, né? Foi uma das ferramentas, foi quando eu tomei essa decisão de realmente mudar de vida, né? Eu falo de vida numa outra carreira, porque eu também já não estava sentindo que aquilo ali estava bom para mim. Mas eu podia ficar lá, como muitas pessoas ficaram, né? Mas eu queria entender um pouco isso, eu sempre quis entender. E quando ela me mostrou tudo caindo, tudo se desfazendo, tudo indo embora, para mim, naquele momento, ainda, olha, eu fiquei um ano tomando essa decisão, né? Não existe tempo e espaço. Às vezes a gente fica meio ansiosa, querendo que as coisas aconteçam da noite para o dia, sendo que a gente cultivou aquela energia, né? Ela é uma árvore com umas raízes densas, né? E eu tenho que ir tirando essa árvore que já não serve mais, que ela já está podre, vamos dizer assim, já acabou o tempo dela, aos poucos, né? Porque aquela raiz é forte, aquela copa é enorme. Então, não é do dia para a noite, mas eu vou tendo consciência, eu vou tendo as ferramentas, nossa, fiquei mais ou menos assim, eu vou olhar. Eu vivo assim, a gente que é terapeuta, né? Acontece uma coisa ou outra, eu vou lá olhar nas cartas, vou olhar na mesa quantiônica, eu vou
fazer um círculo para mim, vou participar de círculo, porque quando a gente participa de círculos, eu falo círculo da vida ou a constelação, a gente se percebe, mesmo não sendo a observadora, que é a pessoa que está trazendo a questão, mas eu estou dentro, eu participo do sistema dela, tem algo ali em mim, né, que pode ser quebrado também, que eu posso ter consciência, nossa, eu estou fazendo isso. Quando eu tomo essa consciência, eu subo um pouco mais o inconsciente, eu trago o inconsciente para a consciência. Aí eu começo a ter consciência do que eu faço e eu começo a direcionar a minha vida. Aquela ideia de pega as rédeas da vida na sua mão e segue em frente. Eu só posso pegar as rédeas se eu sei mais ou menos como eu sou. Eu vou saber tudo o que eu sou nessa vida? Acredito que não. Por isso que tem pessoas que colocam as fichas todas dela em alguém, né, num ser humano, né? Todo ser humano é um ser humano. Ele tem muita inconsciência. Então não dá para endeusar ninguém. Por mais que aquela pessoa seja X, Y, Z, que escreva best-sellers, ela é um ser humano. Não dá para endeusar, não dá para colocar todas as fichas e falar, nossa, né? Ter seguidores assim que eu acredito só nessa pessoa, é nela que eu vou seguir. Como a gente teve muitos casos aqui no Brasil, o último foi o João de Deus, que ele fez coisas maravilhosas, não dá para negar, né? Mas ele é ser humano. E ser humano sempre tem suas sombras, né? E às vezes a gente não quer que as pessoas tenham sombras, e elas têm, né? Nós temos nossas sombras e todas as pessoas têm as suas sombras. Quando a gente começa a ter consciência disso, a vida vai ficando mais leve, porque eu não vou endeusar ninguém. Por mais que aquela pessoa pareça que saiba tudo, ela não sabe. Muitas coisas podem ser até uma viagem mesmo, da cabeça dela. Eu falo isso porque hoje eu atendi uma pessoa, deixa eu ver se ela tá aqui. E ela falou assim para mim, Sônia, aquela pessoa, ela era, nossa, mas ela era uma terapeuta, ela faz muitas, ela não está aqui no Brasil, ela faz muitas constelações assim, assim, assado, como ela pôde, ela já tinha essa consciência, fazer isso, ir para esse ramo, né? Como terapeuta, ela não tinha que ter essas palavras, ela não tinha que ter entrado nesse lugar X que ela entrou. Eu falei, peraí, né? Onde que você está pisando aí? Não é porque a pessoa, né, aparece lá falando sobre tais coisas, que na vida particular dela, ela não está vivendo certas coisas, né? Ou aquilo que atingiu você de uma maneira negativa vindo dela, como que você se colocou nessa posição de ingenuidade, né? Sim. Como que você quis entrar nesse enlace, né? Porque tudo é responsabilidade nossa, né? Então, eu não posso fazer isso e achar que o outro vai ser o meu, vamos dizer assim, guia humano, gente. É humano, né? Então, eu posso ter até mentores, até tem um cara que ele fala, até os mentores, né, estão aprendendo. Às vezes eles estão lá nos guiando e falam, caramba, desculpa aí, né? Esse caminho aqui não era tão bom, não, para você. Então, a gente tem que parar de endeusificar as pessoas. Então, esse lugar de a gente sabe, se conhecer e trazer à tona, a gente vai trazendo pedacinhos. Imagina o iceberg, cada vez que a gente tem uma consciência, vem uma gotinha de água para cima. Então, imagina o quanto que a gente tem que se trabalhar, todo mundo, né? A gente não vai saber tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Então, ter essa consciência já ajuda a gente a falar, nossa, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me autoconhecer, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E esse é o caminho. Eu li uma frase para passar a conversa para as meninas, que é assim, eu vi um filme, na verdade, eu fui procurar porque eu achei tão bonito, do Oscar Wilde, que ele fala, é Oscar Wilde, gente, que fala? Me corrija Fala. aqui. Quando os deuses querem nos castigar, eles realizam os nossos desejos. É isso. Então, por quê? Pede e obterás, né? É bem isso. Então, assim, eu não estou pronta para lidar com isso, né? Mas eu vi, no caso do filme, que eu vou lembrar aqui o nome, o relógio do não sei quem. Esqueci. Gente, eu esqueço o nome do filme.
É um novo que está na Netflix, que eu achei bem interessante. E ele pede algumas coisas, né? E essas coisas são realizadas. Mas não são coisas que realmente ele queria. Foi no momento do instinto, no momento da raiva, que tem emoção, que tem pensamento, eu quero aquela pessoa, sei lá, né? E aí é realizado, e depois você volta para si, traz a consciência, se reconecta com o seu super e fala assim, nossa, não é nada daquilo que eu queria, mas já era. Eu sou responsável, eu tenho muito poder na minha fala, no meu laríngeo, né? Então, quando começo a ter um pouco dessa consciência, vai ficando mais fácil eu lidar comigo e fazer boas escolhas para mim, né, Sheila e né, Chan? Veja, quem deseja é o ego, né, gente? Eu quero porque eu quero, isso é do ego. Tanto que até nas coisas mais assim, você passa numa loja, eu quero tal coisa. Se você esperar 3, 4 dias, você vai passar na frente daquela loja, você vai ver que você não precisava tanto, você não quer tanto. Quem deseja é o ego. Por isso que a gente fala, solta, observa, espera um pouco, respira. O que se deseja de fato? Como é importante, a gente roda, roda, roda e cai sempre na história do autoconhecimento, mas como é importante a gente entender como a gente funciona e parar de buscar lá fora a resposta. Não tem aquele Deus maravilhoso, não tem aquele guru, topstar, não tem. É você que sabe qual é o teu caminho. Uhum. Agora, você só vai saber qual é o melhor caminho se você parar e se ouvir e se observar. Buscar ferramentas, trabalho interno para entender esse ouvir, para decifrar esse ouvir. Por isso que a gente fala tanto de vamos olhar para os chakras, vamos alinhar o frontal e o coronário, vamos fazer trabalho terapêutico. Por quê? Porque são as portinhas que a gente vai abrindo dia a dia para começar a entender melhor o que está vindo aqui de cima. Vamos falar assim. Porque senão, ontem meu sobrinho me ligou, bravo. Não, porque eu preciso desabafar, porque senão eu vou dar na cara daquela pessoa que não sei o quê, que ppp, porque ele. Aí ele falou isso. Tá, deixa ele desabafar. Falou, falei. Agora respira. Agora me diz. Respira profundamente. Calma, respira. Qual foi a emoção que aquela pessoa acionou em você? Ah, mas é porque. Para de falar dele. Ele foi grosso, ele. Tá bom. Mas qual foi a emoção dessa história toda que você me contou que acionou aí dentro? Ah, raiva. Tá. Antes disso. E vai. Chegou onde? Rejeição, buraco de abandono. Aquela pessoa fez algo para ele, detonou algo nele, que trouxe à tona o quê? Questões de abandono e de rejeição que não foram trabalhados ainda, que ele traz não só dessa, mas de N outras existências. Você percebe? O outro não tem o poder de te tirar do eixo como ele tirou. É você. Ele só foi o fósforo que acendeu, mas a fogueira já estava aí. Então, antes de sair explodindo e dando na cara das pessoas, respira, traz para o colo e fala: por que ele me irritou tanto? Porque o outro não tem o poder. O poder está dentro de você, você deu o poder. Então, assim, ele só trouxe à tona uma questão que está lá dentro, precisa olhar com coragem. Senão você vai explodir com o cara do iFood, com o cara do supermercado. Vai! Porque cada vez que alguém trouxer essa dor que está latente aí em você, você ainda não olhou para ela, você não trabalhou, você vai sair brigando com o mundo. E é isso, né, gente? A gente sabe que o universo vai trazendo. É mais do mesmo todo dia. Ou você aprende a lidar, ou... A Mariana, ela fala assim, é muito difícil sozinha. A gente se perde muito. Isso mesmo, Mariana, a gente se perde porque a gente quer, a gente que eu falo, o ego, quando a gente vai se conhecendo, a gente sabe que tem um ego arbitrário dentro da gente. E tem um ego mais conectado, né, com a nossa centelha divina. Eu vou falar assim. Esse ego arbitrário, ele quer algumas respostas, sabe aquela resposta que a gente dá para a criança, depois você vai ter o doce? Depois a criança vai crescendo e vai entendendo que aquele doce nunca chegou, era só para você ficar calminho. São essas respostas que sozinha, às vezes, a gente não tem. Mas quando a gente vai se conhecendo, sabe que a gente se auto-sabota, assim, vou dizer assim, nesse sentido, a gente vai tendo mais consciência. Então, sai uma carta, por exemplo, eu tiro cartas, às vezes,
Eu tirava todos os dias. Agora eu tiro em alguns dias que eu sinto que eu preciso. E vem alguma questão, gente, às vezes eu olho, eu falo assim, eu não sei, Ovo. eu não estou sabendo. E eu faço isso todos os dias da minha vida. Mas quando é para mim, eu falo, mas será que é? Aí eu vou, tomo água, respiro, me coloco em terceira pessoa, falo assim, você tá falando com a fulana, tá? O que você sente? E aí eu vou falar da mesma maneira que eu falaria. Às vezes dói, porque eu falo assim, podia ser desse jeito. Eu falo, opa, volta, ego arbitrário. Não é desse jeito. É isso aqui que quer dizer. Porque quem faz, por exemplo, o filtro dos sonhos, né? Não, é isso, é aquilo, e a gente sente aquilo, né? A gente fala, ó, peraí, vamos olhar para isso, tem uma coisinha aqui. E não é legal, né? Dói na gente. Quando eu fiz o meu filtro, eu já Nossa. fui, claro, né? Com essa intenção, não. Com a cor, eu já sei qual é aquela cor. Então, eu vou usar essa cor. Eu vou não sei o que, vou fazer. Quando eu fui ver qual era, né? Que eu estava na aula da Márcia, eu fui ver realmente aquilo, eu fiquei tão decepcionada comigo, fiquei tão chateada comigo mesmo. Né? O meu filtro tinha ficado lindo. Não vi a hora de chegar a 21 dias para pegar aquele filtro, amassar, jogar no lixo e fazer outro, né? Porque estatou um monte de coisa em mim. E aí é difícil mesmo a gente lidar, porque é a sombra. E Rita, é bom a gente entrar em crise. É bom a gente entrar nessa crise dentro da gente, senão a gente fica numa hipocrisia. A gente fica mentindo para a gente mesma, né? E a gente não entende por que as pessoas mentem para a gente, porque a gente está mentindo para nós mesmos, tá? Então é isso. Desculpa, Shirley, te interromper. Você me lembrou muito de teve um ciclo, uma oficina do filtro dos sonhos que eu conduzi, e a pessoa pegou uma cor para fazer a trama. E ela cismou que era aquela cor que ela queria fazer a tal da trama, né? Não ia. Eu explicava de novo e ela não ia. Falei, será que é essa cor mesmo que você tem que usar? Né? Pensa. Não, ela falou, porque essa cor remete à espiritualidade. Você percebe? Era o que ela queria. Então ela vai e pega uma cor que para ela remetia. Eu falei, tá, troca de cor. Quando ela pega a cor que tinha a ver com as questões dela, de primeira ela conseguiu fazer fazer a trama. Por quê? Aquele momento dela não era um momento espiritual, ela não estava nisso tudo. Mas como ela viu que era bonito, que era bacana pegar aquele tom, que aquele tom lembrava, remetia à espiritualidade, ela queria, porque queria fazer. E não, ela estava muito no chakra básico, digamos assim. A cor, quando ela pega a cor que tinha mais a ver com a vibração daquele dia dela, daquele momento que ela estava passando, ela consegue desenvolver a trama. Então, assim, como é rico quando a gente se entrega para o exercício. A coisa das mandalas. Eu falei muito do Jung, mas assim, antes do Jung, anos lá atrás, eles usavam as mandalas para quê? Num processo meditativo. Foi assim que surgiu lá atrás, surge dessa forma. Assim. Era só para ele. É um processo que você se entrega, tira o seu racional e vai botando, e vai colocando, e vai fazendo. E assim, e tem que ter, que nem a gente falou, né, Sô? Tem que ter coragem. O meu primeiro filtro, a minha vontade foi de sentar e chorar, gente. Eu estava totalmente fora daquele negócio. Aquilo não era eu. Aquele meu momento era um momento de confusão tremenda na minha vida. E eu refleti tudo ali. Tudo. Tanto que anos depois, quando eu fui fazer outro, eu falei, agora eu já melhorei um pouquinho. E não porque sabe da técnica. A gente, mesmo sabendo da técnica, do que diz cada cor, do como que você traça a trama, faz a sua trama aqui ou ali, não adianta, é muito forte. Que nem essa pessoa que eu atendi. Ela sabia que tal cor tinha a ver com espiritualidade, mas não teve jeito. Ela tentou passar aquela cor, não deu certo. Porque não era o momento dela. Aquele momento dela estava chamando a atenção para olha como você está aqui ainda com esse básico todo desestruturado.
Então, assim, é lindo quando a gente se entrega por exercício, aceita, olha com coragem. E precisa de coragem mesmo, né? Pra gente se olhar. Senão a gente vai passar a vida toda que nem um zumbizão na vida. Agora, quando você se fala, não, eu vou olhar, eu quero entender, eu quero saber quem eu sou. E aí a gente para de buscar a resposta lá fora, naquele mestre Gulu, naquele. Tem mensagens que chegam que são bacanas? Tem. Mas tudo a gente traz para dentro e fala. Isso me serve? Isso ressoa comigo? Isso faz sentido? Eu não vou fazendo porque todo mundo está indo em tal lugar. A mesma coisa, cartomantes e tal. Pô, é legal, quem nunca, né? A gente fala aqui, adora um baralhozinho. Mas assim, hoje a gente tira um baralho, tira um tarô mitológico, como abrindo possibilidades. Eu não vou tocar a minha vida com base naquilo que a cartomante me falou. Porque depende de mim se eu vou pelo caminho. Conscientemente eu posso tomar outro caminho. Se autorresponsabilize pelas atitudes, pelas decisões, pelo caminho que você escolher. Então, a gente vai estar em novembro, né, juntas, conduzindo umas oficinas. Vai ser muito lindo, vai ser muito gostoso. Esperamos que vocês venham conosco, né, Sô? Isso. E você falou uma coisa, né? Igual a questão das cartas, né? Não seguir o que as cartas estão dizendo, o que saiu ali. Não é não seguir, é não levar o pé da letra, porque a gente existe, igual eu falei, né? O nosso inconsciente, ele nos conhece. Ele sabe várias, milhões de possibilidades que tem de desfecho para aquilo que a gente está vivendo. Então, eu faço uma pergunta, por exemplo, a respeito de trabalho. Inconscientemente, se eu não me trabalhei, né? Eu sei, o meu inconsciente sabe que eu estou ainda lidando com o meu instinto da preguiça, que é muito forte. Eu estou lidando com uma questão de avareza minha. Eu estou lidando com, com uma questão também de baixa autoestima. Eu quero aquele cargo, mas às vezes eu falo que eu quero, mas dentro de mim, meu inconsciente tem lá um monte de coisa a respeito dessa baixa autoestima. Então, tem vários caminhos ali, várias possibilidades, né? Então, saiu aquela jogada, né? E vem à tona, é igual alguém que nos irrita. Vem aquele momento que eu já estou preparada para aquilo, que é uma das possibilidades, né? Se eu me trabalhando, percebendo a minha preguiça, percebendo a minha baixa autoestima, percebendo que eu não me banco tanto assim. E aí a carta sai que há um caminho que eu posso trabalhar e seguir em frente, eu fazendo tal atitude, né? Eu posso me fechar no casulo, eu posso ir para trás, sabe assim, aquela coisa que a gente fala, eu quero, aí quando vem eu dou um passo para trás, falar, não, eu me fecho completamente. Não, essa possibilidade aqui ainda não dá para mim. Por quê? O nosso ego, ele é maravilhoso e ele que tem que fazer a ação. Não é o ego arbitrário. Porque se o ego arbitrário está maior, ele vai se fechar. Ele fala assim, ainda isso não é para ela. Ainda isso não. Eu não vou fazer. E por mais que eu tenha a possibilidade, a gente tem possibilidade de muitas coisas, né? Existem possibilidades, mas depois da possibilidade existem as probabilidades. E depois das probabilidades existem a ação, o objetivo. Por isso que eu tenho que estar preparada para ouvir, para tomar um passo na minha vida. E quanto mais a gente faz, mais a gente pratica esse espelhamento do inconsciente, olhar para tudo isso, mais a gente vai ficando boa em quê? Em quem nós somos, né? Um pouco boa nisso. E muitas vezes a gente vai cair, vai olhar ali e vai falar assim, não entendi nada, não estou conseguindo perceber o que está acontecendo comigo, por que eu estou vibrando assim, estou atraindo isso se eu faço movimentos, né? Então, é um caminho mais longo, né, que é esse do autoconhecimento, porque não é só aqui na cabeça, eu tenho que fazer esse caminho até o chakra cardíaco, né? E esse caminho é longo, tem quilômetros e quilômetros aí de estrada para seguir. Não é da noite para o dia, não é com ansiedade, mas é fazendo, é trilhando, é dando um passo. E nós três aqui, né, a gente comprova isso que a gente sabe disso. E a gente começou a trilhar isso, né? E a gente sabe que dá certo isso. Por isso que a gente faz, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente tem
esses depoimentos do curso, né? E eu não sei se a Shirley quer dizer, mas só da gente trabalhar o chakra básico acontece milhões de coisas na nossa vida, né? Se a gente se permite, o corpo vai entendendo o que a gente está passando, né? A gente vai ficando mais firme na nossa intuição e com mais coragem para seguir esse caminho do cardíaco, esse caminho do meio, esse caminho que é racional, mas não é um racional arbitrário, é um racional pensado ali. Eu funciono assim, se eu tomar esse caminho, eu sei que pode acontecer isso. Eu não preciso do meu inconsciente ditando. Eu, conscientemente, eu faço a magia acontecer. Sim. Só para um minutinho rapidinho, porque já tá, o nosso tempo está acabando, mas no nosso curso do Chakras, e foi uma experiência muito incrível, porque assim, eu tô na menopausa há muito tempo, aliás, eu não menstruava há muitos anos, desde que minha filha de 20 anos nasceu, enfim. E aí a gente fez um trabalho de chakra básico para mim foi tão profundo que assim, terminamos o curso, tal, falei, vou tomar um banho, tal, eu já estava me sentindo meio incomodada. Cara, eu comecei a sangrar, eu falei, opa, o que é isso, né? Tanto que depois, ao longo da semana, eu fui lá, marquei uma consulta, eu falei, será que é algo físico? Não, provavelmente eu liberei algo através daquele sangramento. E, gente, sério, há 20 anos eu não sabia o que era isso. Sabe, não é coincidência, a gente faz um trabalho chácara, faz um trabalho para o chácara básico, eu termino a apresentação com as meninas, tal. Gente, o que é isso? A gente até assusta, né, quando o corpo responde assim de maneira tão... Mas é a mesma coisa quando a gente está trabalhando, sei lá, o umbilical, né, que a pessoa às vezes tem uma questão daquele intestino preso, tem pessoas que passam uma semana sem conseguir ir no banheiro. Energia pura, o que está ali? O que está ali parado? O que está ali amarrado? Né? Que apego é esse? Como é importante olhar para essas energias, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Tá quase? Meninas, deixa eu falar uma coisa antes que caia. Dá para me ouvir bem? Dá, Dá? dá sim. Eu tenho aqui uma ideia de, assim, pensa num novelo de lã bem embaralhado. Somos nós, né? E aí a gente vai tentando pegar um fiozinho e puxar, e a gente está tentando achar onde começa tudo aquilo. Isso, de fato, somos nós no nosso dia a dia, nesse autoconhecimento. A gente acha uma pontinha, puxa, aí deu mais nó lá dentro, aí você vai de novo e tenta pelo outro lado, e pelo outro lado. Então, esse autoconhecimento, essa autodescoberta, tem tantos caminhos para serem trilhados, né? São tantas oportunidades que a gente pode estar se olhando, se manifestando, se reconhecendo, deixando esse inconsciente vir à tona de uma forma bela, né? Então, essa imagem do novelo é algo que a gente tem que deixar sempre assim muito à vista também, porque é onde a gente vai estar ali de fato manifestando. E é uma vivência, é através de um filtro do sonho, é através de uma terapia, é através de uma leitura maravilhosa que dá aquele insight incrível, é através de uma roupa que você põe, que você começa a perceber que você põe todo dia a mesma cor, aí você fala, opa, por que eu estou precisando tanto dessa cor? Né? Então, né, nesses pequenos detalhes a gente vai desembaralhando, desembaraçando o nosso novelo da vida. Legal essa. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Tá até bem. terça que vem. Obrigada a todos que participaram. Depois a gente vai subir essa live lá para o YouTube. E a gente vai pedir para vocês aqui lá no YouTube, Reconexão Essência, nos seguir, para a gente também fazer lives lá, tá bom? Então, se cada um puder ir lá e se inscrever no YouTube, será maravilhoso. A gente também tem um grupo de WhatsApp, quem quiser entrar, a gente está lá na nossa bio. Entra lá na nossa bio, tem um grupo do WhatsApp para vocês entrarem. E tem o YouTube também, tá? Um beijo para todos e todas. Tchau.